Vereadores aprovam um convênio para a duplicação da Avenida Joaquim Alves Correia. Projeto que pretende diminuir risco de enchentes em Valinhos volta à pauta da sessão. Estes são nossos principais destaques. Valinhos, 26 de abril de 2016, está no ar o Câmara em Notícias. Olá. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que aprova o convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado para obras de duplicação da Avenida Joaquim Alves Correia. Em discursos na tribuna, os parlamentares ressaltaram a importância da obra, que é a reivindicação antiga dos moradores. O valor total do repasse para a execução dos serviços é de pouco mais de R$2 milhões. De acordo com o texto, a obra será executada em 2 etapas. Na primeira fase serão usados R$946 mil e o restante será liberado posteriormente. O trecho duplicado é o que fica entre as ruas Antônio Geraldo Capovilla e Itatiba. Vereadores da base do prefeito na Câmara já adiantaram que em breve ocorrerá também o tão esperado prolongamento da avenida até Vinhedo. Segundo o vereador Rodrigo Fanhani Popó, a negociação com proprietários de terrenos que estão no traçado da avenida está quase finalizada. E pode ter certeza que isso é a primeira etapa que vai ser conquistada, é a duplicação. A segunda, por compromisso assumido, eu tenho absoluta certeza que isso vai sair do papel e vai acontecer. Como a obra do prolongamento depende da negociação com os proprietários e da desapropriação de terrenos, o vereador Léo Godoy acredita que não será possível iniciar o serviço ainda este ano. De fato, ainda não faz a interligação tão esperada até Vinhedo. Isso pode até ser que no futuro ocorra, mas eu não acredito, infelizmente, que a gente consiga fazer dentro dessa gestão essa obra prometida, que se foi prometida também pela atual administração, eu acho que na íntegra não será cumprida. O vereador Dinho destacou que a duplicação da avenida e, no futuro, o prolongamento até Vinhedo são uma conquista para a cidade. Desde quando eu mudei para a cidade, em 88, nós escutamos políticos falar dessa Joaquim Alves Correia, da ligação até Vinhedo. Como foi dito aqui pelo nobre vereador, se de lá para cá, cada prefeito tivesse feito 100 metros, nós já estaríamos com ela concretizada. O vereador Paulo Monteiro ressaltou que as verbas são a fundo perdido e que, por isso, a Prefeitura não gastará nada. Esse recurso já está na conta da Prefeitura e o mais importante ainda, é a fundo perdido. O que significa isso? Que o município não terá que pagar um centavo. O projeto segue agora para a sanção do prefeito Cleiton Machado. Agora é a hora do quadro de destaques, que traz apontamentos de obras para evitar alagamentos, questionamentos sobre a suspensão no pagamento de complementações a aposentados e o estado de conservação das ambulâncias que atendem ao município. O vereador Dr. Orestes Previtali apresentou requerimento questionando quais obras serão realizadas ainda em 2016 para evitar alagamentos em pontos críticos da cidade. Ele afirmou que é de responsabilidade do poder público tomar medidas preventivas para o bem-estar da população. No documento, o vereador pergunta também quais pontos já mapeados pela administração receberam obras nos últimos meses. O requerimento foi encaminhado à Prefeitura. O vereador Giba apresentou requerimento questionando a Prefeitura sobre o estado de conservação das ambulâncias que atendem ao município. Segundo ele, parte da frota está em situação precária. Dentre os questionamentos, Giba pergunta quantas ambulâncias estão funcionando perfeitamente sem nenhuma avaria, quantas estão paradas aguardando conserto, questiona se são feitas manutenções preventivas em todos os veículos e se existe previsão para renovar a frota mais antiga. O vereador Lorival Messias apresentou requerimento pedindo informações da Prefeitura sobre o processo relacionado à suspensão no pagamento de complementações a aposentados e pensionistas da Prefeitura, Câmara e Departamento de Águas e Esgotos. Desde outubro do ano passado, eles estão sem receber o benefício por determinação do Tribunal de Justiça. No requerimento, o vereador pergunta qual a situação atual do processo e se os beneficiários atingidos com a suspensão contrataram advogados para defendê-los.
O vereador solicita ainda a relação dos aposentados e pensionistas atingidos com a medida e uma lista com os valores recebidos por cada um deles antes da determinação da Justiça. O requerimento foi encaminhado à Prefeitura. O vereador Dinho apresentou o projeto de lei que pretende obrigar estabelecimentos que prestam serviços em Valinhos a oferecer álcool gel ou produtos similares para os clientes. A intenção é facilitar a higienização das mãos e diminuir a possibilidade de contaminação pelo vírus H1N1. De acordo com o projeto, os recipientes com o produto deverão ficar em lugares de fácil acesso e de maior circulação de pessoas. A obrigatoriedade vale apenas para os estabelecimentos privados, que terão 60 dias para se adequarem. O projeto está em análise nas comissões permanentes da Câmara e ainda não tem data definida para ser votado. Os vereadores César Rocha e Henrique Conte apresentaram um novo projeto de lei para proibir fogos de artifício com som em eventos comemorativos em Valinhos. A ideia é autorizar no município apenas a soltura dos fogos silenciosos para não prejudicar a audição dos animais. Com a nova proposta, os vereadores esperam conseguir aprovar o texto na Câmara, já que no ano passado, projeto semelhante foi considerado inconstitucional pela Comissão de Justiça e Redação. De acordo com o projeto, a Prefeitura deverá soltar apenas fogos de artifícios silenciosos em eventos comemorativos. Nos eventos autorizados a particulares, também será exigido no alvará que a legislação seja respeitada. O projeto está em análise nas comissões permanentes da Câmara e ainda não tem data definida para ser votado. E começa no próximo dia 30 a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Em Valinhos, a vacina estará disponível nas 13 unidades básicas de saúde da cidade. A vacina estará disponível em toda a rede de saúde do município e é destinada aos grupos prioritários. Serão vacinadas crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos, profissionais da saúde, povos indígenas e pessoas portadoras de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade. A imunização protege contra 3 tipos de doença: H1N1, H3N2 e influenza B, caso mais grave da infecção. A vacina da gripe é atualizada todos os anos para adequá-las aos vírus circulantes naquela estação e sua composição é definida pela Organização Mundial da Saúde. A campanha começa no próximo dia 30 e termina no dia 20 de maio. Quem faz parte do grupo prioritário pode comparecer a um posto de saúde da cidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E um balanço da Secretaria de Saúde divulgado no último dia 20 demonstrou que Valinhos teve um caso de confirmação do caso da gripe H1N1, mas a paciente já está curada e em casa. Após o intervalo, o projeto que pretende diminuir o risco de enchentes em Valinhos volta à pauta da sessão. Voltamos já. O grande benefício dessa vacina é evitar que, principalmente os grupos prioritários, os grupos de maior risco, uma vez se infectando pelo vírus influenza, não evoluam com complicações, como pneumonia e, com isso, internação hospitalar. Todas as crianças entre 6 meses a menores de 5 anos de idade, grávidas em qualquer período da gestação, as puérperas que acabaram de ganhar o seu filho até 45 dias após o nascimento, os trabalhadores da saúde, as pessoas com 60 anos ou mais, a população indígena e as pessoas portadoras de alguma doença crônica. Porque já está comprovado, já está publicado na literatura, que uma vez se infectando pelo vírus influenza, em comparação a outros grupos, esses grupos prioritários terão maior risco de evoluírem com complicações. A vacina utilizada na campanha no país inteiro é uma vacina trivalente que protege contra 3 tipos do vírus influenza. Um tipo H1N1, outro do H3N2 e um outro do tipo B. A grande diferença da trivalente para uma quadrivalente é que na quadrivalente temos a proteção também para um outro tipo do vírus B. Essa é a grande diferença. Sim, com a vacina trivalente, as pessoas que estão sendo vacinadas com a vacina trivalente, e é uma vacina que é trivalente desde a primeira campanha que realizamos, com certeza ela cumpre muito bem os principais vírus que circulam no hemisfério sul.
proteção é limitada de 8 meses a 12 meses. Segundo, a composição da vacina, ela muda de acordo com os principais vírus que circulam no nosso meio. A vacina não tem capacidade nenhuma de causar gripe, a vacina não tem capacidade nenhuma de causar doença, mas apenas sim proteção. E não há necessidade de ter medo da reação, né? Não mais do que 10% das pessoas vacinadas poderão ter dor local, porque é uma vacina injetável, e poderão ter febre nas primeiras 24 horas após a aplicação da vacina. Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Três projetos da Prefeitura relacionados à área da cultura foram aprovados na última sessão. As propostas seguem diretrizes federais para a implantação de um sistema que envolva as políticas públicas para o setor e o financiamento de projetos. Com a publicação das leis na imprensa oficial, foram criados no município o Sistema Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Política Cultural e o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural. O Sistema Municipal de Cultura terá como objetivo formular e implantar políticas públicas democráticas e permanentes com o envolvimento da sociedade civil e dos demais entes da federação, de forma a promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos e acesso aos bens e serviços culturais. Já o Conselho Municipal de Política Cultural terá a função de fiscalizar e acompanhar a execução do plano cultural do município e os projetos desenvolvidos por entidades com recursos governamentais. Também terá como atribuições auxiliar a administração na implantação de políticas para a área, emitir pareceres sobre o assunto, desenvolver estudos e pesquisas, além de elaborar normas para o financiamento de projetos culturais. O Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural, por sua vez, será responsável por propor diretrizes para a política municipal de defesa e proteção do patrimônio cultural, colaborar nos estudos e na elaboração de programas, propor projetos para os bens tombados ou em estudo de tombamento, além de propor normas e procedimentos visando a defesa e a proteção do patrimônio cultural. Os projetos devem ser publicados nas próximas edições da imprensa oficial. Valinhos agora deverá ter uma coordenadoria especial para cuidar do bem-estar animal. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. A proposta da Prefeitura foi articulada pelo vereador César Rocha e teve o apoio dos demais vereadores. Com a instalação e funcionamento do órgão, será possível ao município atender denúncias de maus-tratos, fiscalizar o comércio clandestino de animais, promover palestras e campanhas de vacinação, oferecer atendimento veterinário, clínico e cirúrgico gratuito para os animais domésticos da população carente, promover feiras de adoção, determinar o resgate de animais feridos, entre outras ações. César Rocha comemorou a aprovação do projeto e disse que ele representa mais uma conquista para a causa animal. O vereador acrescentou ainda que está em negociação com deputados para conseguir a liberação de recursos para equipar a coordenadoria. E essa coordenadoria de bem-estar animal será um verdadeiro divisor de águas no que tange a questão de bem-estar animal, no que tange a questão de proteção e defesa dos animais daqui da cidade de Valinhos. Valinhos vai entrar de novo para o cenário
da proteção animal como a cidade que está fazendo a sua lição de casa. O vereador Léo Godoy também discursou dizendo que a coordenadoria é uma ferramenta para que os protetores e o Conselho Municipal usem em favor dos animais. Eu acho que nas decisões que o Conselho, que a coordenadoria, juntamente com a administração, vai tomar, nada mais importante do que o Conselho, que é constituído pelos cidadãos que estão aí sempre na defesa dos animais, participem também. Para o vereador Rodrigo Fanhani Popó, a cidade está firmando um compromisso com a causa animal. Tenho absoluta certeza que daqui para frente, Valinhos vai servir de espelho, de molde e de referência para as outras cidades. O projeto agora segue para a sanção do prefeito Cleiton Machado. Hoje é dia de sessão, saiba o que vai ser discutido e votado pelos vereadores. O projeto do vereador Henrique Conte, que obriga os novos condomínios e loteamentos que forem construídos na cidade a projetar áreas que possam conter a água da chuva e assim diminuir o risco de enchentes em Valinhos, é um dos itens que devem ser votados na sessão de hoje. O projeto esteve na pauta em outras ocasiões, mas foi retirado após serem apresentados pedidos de vista. De acordo com o texto, as áreas de contenção poderão ser na forma de tanques, espaços de lazer com capacidade de retenção e drenagem ou reserva florestal. Também está na pauta da sessão o projeto do vereador Dinho, que institui o mês de janeiro como mês de combate à dengue. Segundo o vereador, o projeto vai incentivar a população, o poder público e profissionais da saúde a intensificar as ações para impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Outro item que deve ser discutido na sessão é o projeto do vereador Dr. Moisés Abujade, que propõe a realização anual de uma semana para a prevenção à ambliopia, doença que se caracteriza pela perda ou redução da visão e que deve ser tratada ainda na infância. Os vereadores também discutirão o projeto do Poder Executivo que transfere para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos a responsabilidade pela área de celebração de convênios. Atualmente, quem cuida da área é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A pauta completa da sessão pode ser conferida no site www.câmaravalinhos.sp.gov.br no link Ordem do Dia. A sessão começa às 18h30 e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, nos canais 4 e 99 da NET ou pelo site no link TV Câmara. O Câmara em Notícias termina aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações é só entrar em nosso site. Uma boa tarde.